Olá, boa noite a todos e todas que estão nos assistindo. Nós estamos aqui para mais uma entrevista da série de entrevistas com ativistas climáticos brasileiros. E o nosso convidado de hoje é o Paulo Ricardo. Ele é coordenador do GT de Mudanças Climáticas no Engaja Mundo e analista de territórios no Nossas. Também já fez parte de diversas delegações para as COPs. Paulo, você poderia se apresentar um pouquinho para a gente, por favor? Claro que sim. Obrigado pelo convite. É sempre bom, né, falar sobre o meu trabalho, sobre as coisas, né, que eu faço, né, a favor do meio ambiente. Então, como você falou, eu me chamo Paulo, eu sou da Bahia. Atualmente eu sou um dos coordenadores do grupo de clima do Engaja Mundo, né? Eu estou nesse cargo vai fazer quase 2 anos. E também, né, sou analista pelo Nossas também, trabalhando, né, de forma profissional, né, no campo da área de campanhas, enfim, né, dentro da área ambiental. Também já tive a oportunidade de ir para 3 COPs, né, que foi a COP da Polônia, foi a 24, a COP 25 em Madrid, e agora a última COP que foi em Glasgow, né, que eu fui um dos coordenadores da delegação do Engajamundo para a conferência. Bom, e assim, você poderia contar um pouquinho sobre como que você se interessou por essa área, como que começou, assim, como que surgiu esse interesse? Bom, então, a princípio eu nunca tive um sonho de ser tipo ativista ou então de trabalhar de forma profissional no terceiro setor, mas tudo se iniciou dentro da faculdade, né? Eu estou agora me formando em energia e sustentabilidade pela a Federal da Bahia, e para ser um curso, né, que é da área de ciências exatas, né, e ter um pé assim grande na área do meio ambiente, eu sempre senti a falta, né, dessa ligação, né, que eu acho que é até um karma que segue muitos dos estudantes de graduação, que é tipo essa a proximidade com o que a gente aprende dentro da academia, né, para a sociedade, né? Então, a gente ficava preso dentro das salas de aula, sempre escutando todos esses conceitos, e na prática a gente nunca tinha oportunidade, né, de pôr aquilo que a gente escutava a favor da sociedade. E foi aí, né, a partir desse incômodo que eu conheci o Engaja Mundo, né, o início da minha jornada foi dentro do Engaja Mundo como voluntário, né, então eu com mais 3 amigos, assim, a gente conheceu o Engaja em um evento, né, o Engaja é uma ONG de jovens para jovens, onde tem o principal objetivo de estar inserindo a juventude em temas sociais e ambientais. E aquilo, de uma certa forma, chamou muito a minha atenção, né? Que foi uma porta de entrada, né? De ser voluntário de uma ONG para estar trabalhando a favor do meio ambiente, né? Então, a partir daí, fui participando de projetos e campanhas, né? Depois de um tempo, virei coordenador de campanha dentro do Engaja Mundo, depois fui para uma COP, enfim, né? Mas, assim, o início dessa minha jornada mesmo foi a partir dentro da universidade, sentindo essa falta do contato com o social, né? Mesmo dentro da universidade, ter vários projetos de extensão, né? Que tem a tentativa de estar fazendo essa aproximação, né? Mas foi dentro da ONG do Engaja Mundo, né? Que eu tive essa oportunidade de estar imerso dentro desse campo do ativismo. Aproveitando esse gancho, eu queria te perguntar, assim, quais são os maiores desafios que você vê? Porque você já citou aí um, né, que é a dificuldade de ligar a academia a algo efetivo, a uma luta efetiva, e como que você vê, assim, os principais desafios nessa temática relacionada principalmente ao social? Boa. Eu acho que são vários, né? Eu acho que quando a gente fala de ativismo, né, sempre a gente quer fazer a mudança de alguma coisa, né? Seja um ativismo
favor, sei lá, dos direitos indígenas, ativismo a favor do clima, né? Isso tudo, né? Para a gente estar fazendo esse tipo de mudança, a gente tem que fazer, né? Aquela aproximação, principalmente com a política e com os tomadores de decisão, né? Já que eu trabalho muito com a parte de clima, né? Sempre a gente fala, a gente quer que os governos, né, façam ações a favor do clima. Assim, um exemplo assim um pouco macro. Mas, né, dentro ainda da Palha Jovem existe um grande distanciamento, né, da gente estar inserido em espaços que tomam as decisões, né, seja ele em algum conselho, prefeitura, dentro de espaços internacionais. Então, né, eu acho que isso tudo, né, já tem esse o desafio cultural, né, que a gente pensa que política é algo chato, mas é algo que a gente tem que estar junto, né, que a gente só consegue a mudança a partir de participação. Então a gente culturalmente a gente ainda tem essa barreira e também falta de oportunidade, né? Um exemplo, se a gente quer ir para uma conferência da ONU, que é o espaço, né, onde 196 países tomam decisões sobre o nosso futuro, né, para a gente ter um acesso a esse espaço é difícil, enfim, por questões financeiras, né, porque sempre acontece no eixo da Europa, a questão também do idioma, né, porque ainda, né, o acesso a, a língua inglesa não é para a maioria das pessoas, então, nesses espaços, né, sempre se falam apenas inglês, então tem gente que ainda não tem o domínio do idioma, ainda, né, fazendo esse tipo de religação com a política, né, com a entrada do governo do Bolsonaro, né, ele, né, não permite mais que o Itamaraty ofereça credenciais para a sociedade civil aí até acesso a conferências de clima da ONU. Então, isso também é um tipo de barreira que a gente precisa de um acesso para estar lá dentro. Então, se o nosso próprio governo, né, que a maioria das pessoas elegeram não dá essa oportunidade, então isso também a gente tem que estar traçando outras estratégias para estar dentro desse espaço e ocupando, né? Então, eu acho assim que são vários fatores, né, que sempre atrapalham assim o nosso trabalho, mas sempre com força e fé a gente sempre está tentando aí tipo invadir tudo e tá participando de forma efetiva. Uhum. E eu ia até fazer outra pergunta, mas como você já falou um pouco, eu queria saber qual o papel que você acha que a juventude tem nisso. Você falou, né, de ocupar os espaços, ocupar a política. Então, eu queria que você destrinchasse um pouquinho mais, por favor. Boa, eu acho não. O jovem, né, nós jovens, né, somos os futuros professores, engenheiros, músicos, artistas, designers, enfim, cientista social, advogados, né? Então, né, a gente que vai estar também ocupando esses cargos e esse espaço em um tempo relativamente curto, daqui a 30 anos, assim, um exemplo, né? Quem vai estar tomando as decisões são nós jovens de hoje, né? Então, se a gente, a partir de hoje, a gente já ter essa proximidade e interesse, né, tanto com a temática de clima, com aquele trabalho, ou então com a temática, seja de direitos humanos, que também está ligado com o clima, né? Então, a gente ter essa como é que eu posso falar, essa rede de jovens que tenha interesse, né, em estar ajudando, né, o mundo com o seu ativismo, né, provavelmente a gente vai ter um mundo um pouco melhor, já que as pessoas hoje, né, as pessoas mais velhas que estão ocupando esses cargos, seja ele dentro de espaço da ONU, prefeitura, empresas, né, eles ainda não têm essa preocupação,
né, com o social, né? Eles sempre estão visando o lucro e os seus próprios interesses. Então, eu acho que é primordial hoje a gente ter essa juventude, né, que está se mobilizando para estar ocupando esses espaços. Então, assim, eu acho bem lindo quando eu vejo alguns jovens da a faixa etária ocupando algum cargo dentro da política ou indo para alguma conferência da ONU, falando lá, representando a gente, né? Eu acho que isso é potente, né? Porque, enfim, hoje o jovem está dentro da faculdade ou está dentro, enfim, de algum espaço cultural, dentro da sua comunidade indígena. Eu acredito muito que no próximo, né, os próximos anos, né, eles vão estar ocupando esses espaços. Então, enfim, assim, eu acho que é muito importante, né, a gente já estar se apropriando, né, de tudo para que a gente tenha aí uma nova geração, né, de pessoas que se preocupam tanto com o social e também com o meio ambiente. Como um jovem que se apropria desses espaços, eu gostaria que você contasse para a gente um pouco dos seus projetos, o que você tem trabalhado agora, o que você tem. Boa. Então, nos últimos 2 anos eu estava dentro quer dizer, agora eu estou saindo da coordenação do grupo de clima, né? Porque dentro do Engaja Mundo a gente tem um tempo máximo de dedicação em alguns cargos de coordenação, né? E dentro de coordenação do grupo de clima, né? O tempo máximo é de 2 anos, depois a gente abre a oportunidade para outros jovens estar ocupando esse espaço e estar tendo essa experiência. Então, nos 2 últimos anos, assim, dentro do Engaja Mundo, né, eu venho trabalhando muito com formação de jovens. A gente tem um grupo dentro do WhatsApp com mais de 200 jovens, e desses jovens, uma grande parte, né, eles participam de formativa de nossos encontros, né? O Engaja trabalha com 5 pilares de atuação, que é mobilização, participação, educação, comunicação e advocacy. Então, né, a gente, né, meio que dá essas ferramentas, né, para que jovens de todo o Brasil, né, eles se mobilizem a favor de suas causas, né? E aí eu acho que o ponto assim mais importante assim que eu sempre cito, né, foi a gente ter levado 13 jovens para a última conferência de clima da ONU, né, que a gente estava em um cenário muito caótico, tanto por conta da pandemia. Então, durante o ano, a gente não tinha tanta certeza se ia ter a COP, se não ia ter, né? Para além disso, né, do fator pandemia, né, também o valor financeiro, né, que são 13 jovens para ir para o Reino Unido, que é em Libra, né, que é mais caro ainda do que o euro, né, mas assim, né, com a nossa força, né, também com a ajuda de parceiros, né, a gente conseguiu todo, toda essa grana para estar representando a juventude brasileira, né, dentro desse espaço. Para além disso, né, sempre a gente faz projetos e campanhas dentro do grupo de trabalho, né, que sempre envolve jovens de todas as regiões do Brasil. E no último ano também eu tive a oportunidade de trabalhar em algumas organizações também, né, a favor do meio ambiente. Eu trabalhei alguns meses na Purpose, que é é uma agência de comunicação que faz campanhas, né, para outras organizações. Então, nos últimos 7 meses, a gente estava fazendo uma campanha grande junto com o WWF contra o desmatamento no Cerrado e na Amazônia. Então, trabalhei um tempo como campanha, né, dentro do time, né, criando táticas e estratégias, né, de mobilização.
E agora eu trabalho no Nossas também, né, com uma campanha grande, né, para esse ano, é uma estratégia ampla, tanto para o primeiro voto e também a favor da Amazônia, né, já que a gente está com esse objetivo de estar fazendo um projeto de lei de iniciativa popular. Então, a gente precisa de 1,5 milhão de assinaturas, né? Então, a gente tem um trabalho grande para, né, fazer esse projeto acontecer, que seja a favor da Amazônia. Então, assim, né, eu vou estar doando, né, o meu tempo para esse projeto esse ano, né, trabalhando de forma profissional dentro do Nossos. Assim, de forma um pouco breve, é isso. Muito legal, muito obrigada, Paulo. O Observatório Interdisciplinar das Mudanças Climáticas deseja muito sucesso na sua trajetória. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Imagina. E que você possa retornar mais vezes nos nossos eventos e que você saiba que as nossas portas também estão sempre abertas para você e para todos os outros jovens. Eu que agradeço pelo convite, né? Eu sempre gosto de estar falando sobre o meu trabalho, né? E também falando sobre clima, né? Que é assim um tema que eu tenho mais interesse em estar junto. Obrigado, Bia. Tá bom, obrigada. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.